Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência. Uma boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. O Evangelho é o principal livro, da nossa biblioteca. Livro essencial, sempre foi, um livro essencial para todos nós encarnados no planeta Terra. É o livro que permite que a gente possa construir a nossa felicidade. Principalmente nos dias atuais, em que vivemos nas carências, da dificuldade, a falta da ética e da moral de muitos de nós aqui encarnados na Terra. Atualmente, precisamos mais ainda nos aprofundar no estudo do Evangelho para acelerar essa reforma, essa transição planetária que com certeza só iremos conseguir quando a gente começar a compreender melhor os preceitos e ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho, mas não só tomar o conhecimento, mas vivenciá-lo. Então, é um assunto essencial que irá perdurar, pelo menos por esse milênio, nessa transformação para o nosso planeta. Evangelho de livro sagrado a roteiro de luz. Porque na concepção das religiões dogmáticas, o Evangelho não passa além, às vezes, de um livro que foi editado por inspiração divina ou diretamente de Deus, como se Deus fosse um espírito que, através da mediunidade, se comunicasse com outros, transmitindo seus ensinamentos. Mas esse livro foi por muito tempo considerado tão sagrado, de uma maneira que ele se apresentava em determinadas vezes instante, no local da casa, onde as pessoas nem podiam nem tocá-lo de tão sagrado que ele era. Era um livro para ser reverenciado. E às vezes, para algumas outras religiões, até decorado, ou lidos durante, às vezes, um cerimonial num templo religioso. Nós, particularmente, já vivenciamos isso. Eu, quando morava em Pirassununga, que é interior de São Paulo, entre Ribeirão Preto e Campinas, eu comprei de um vendedor que passou lá na nossa casa a Bíblia, continha logicamente o Antigo e o Novo Testamento e o Atos dos Apóstolos. Era aquele livro grosso com aquela tinta prateada, mas para mim aquilo ali, na minha concepção, não era espírita ainda, não tinha conhecimento da doutrina espírita. Aí eu olhava aquele livro, na realidade, como livro sagrado, que eu tinha até medo de tocá-lo. E estava lá num determinado local, numa mesinha lá na sala, e eu lembro que o tempo que eu passei lá, eu não tocava nesse livro. Era um enfeite, mas o enfeite era muito sagrado mesmo. Eu particularmente tinha, na realidade, até certo temor de estar manuseando, porque para não cometer nenhum pecado. Era a concepção minha, e acredito que talvez outras pessoas pudessem ter essa concepção. Se abrir o livro em determinado local na sala, ficava empoeirado, que era a mesma página que estava aberta, e ficava ali semanas, meses e anos naquela estante. Acreditamos que, por alguns séculos, nós, oriundos do cristianismo, ficamos reverenciando esse livro, mas sem compreendê-lo, sem estudá-lo, sem se aprofundá-lo,
e às vezes, consequentemente, sem praticá-los, porque ficamos vivenciando os rituais de acordo com aquilo que eram realizados nos templos religiosos, de acordo com o segmento dentro do cristianismo, mas que, na realidade, a prática ficava aquém da expectativa, ou pelo menos aquém da nossa necessidade. Desse livro sagrado, tem a Bíblia conhecida de todos nós cristãos, mas tem outros livros também, como o Alcorão, do islamismo, e o Torá, dos judeus, e como outros livros também de outras religiões. São os livros considerados livros sagrados. O Novo Testamento, que faz parte desse livro sagrado, é um dos livros da Bíblia cristã, também tem essa concepção dentro das religiões teológicas ou religiões dogmáticas. São livros que, por muitos de nós, por muitas épocas, passaram a ser também reverenciados. Com a doutrina espírita, as coisas mudaram. Esse livro passou para ser manuseado por todos nós, mas não apenas ficar na estante, ou eventualmente, ou apenas naquele dia a gente vai a um culto religioso em determinado templo religioso. Mas o livro para ser estudado, para ser meditado, para ser aprofundado, para ser pesquisado, para ser estudado em grupo, para ser discutido, para ser analisado, ou seja, em todos os seus aspectos. Não é mais um livro para ser decorado, como às vezes algumas religiões fazem isso. Não apenas para decorar, ficar doutorado nas expressões contidas nos evangelhos, mas um livro para ser vivenciado como um roteiro essencial para nossas vidas. É nessa concepção que Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, teve uma visão, vamos dizer assim, futurista dessas necessidades e verificou que nós aqui na Terra já tínhamos passado séculos vivenciando, repetindo as mesmas coisas, sem conseguir muitas conquistas, porque não se aprofundava na análise e às vezes servia até de discussões no seu conteúdo. Consequentemente, passamos a ser repetentes nessa escola, que é o nosso planeta. E às vezes passávamos de anos em outras matérias, mas ficávamos reprovados numa única matéria, o Evangelho. As questões formuladas eram as mesmas questões. Alguns de nós já sabia até a resposta, mas não conseguia colocar essa resposta na prova, nos testes. Então, passamos a ser reprovados por séculos e séculos, ou seja, por reencarnações e reencarnações. A gente vinha aqui, estudar, adquirir algumas experiências de outras áreas, mas era reprovado no Evangelho. Aí tinha que voltar em outra reencarnação, ser matriculado novamente na escola, e às vezes novamente eram reprovados. Então, grande parte de nós éramos reprovados. Atualmente ainda, muitos de nós somos reprovados. E Allan Kardec, percebendo isso, teve que fazer uma coisa diferente. Alguma coisa diferente. Para que a gente não continuasse sendo reprovados nessa mesma matéria, cujas questões eram as mesmas e não era tão difícil de respondê-las. Alguns até conhecendo a resposta. E qual é a resposta para que a gente possa passar de ano, para não ser reprovado? A prática da caridade, a ética e a moral.
Então, por que nós repetimos? Por que tantas reencarnações no nosso planeta? Pela essa carência, essa necessidade. Muitos de nós somos doutorados em outros vários campos da ciência. Em termos dos conhecimentos, o planeta Terra está muito bem. Nós já fomos em outros, já alcançamos, antigamente dizia a Lua, hoje em dia até chegamos, mandamos já naves em outros planetas, etc. Conhecemos mais ou menos grande parte já do cosmos. Então, dentro da área tecnológica, dentro da medicina, etc., estamos muito bem. Mas continuamos sendo reprovados numa matéria que é o Evangelho. Então, que Allan Kardec tinha que tomar alguma providência para que não houvesse repetições. É como um diretor, o ministro da Educação, e verificasse as necessidades que estavam acontecendo na educação. Tinha que fazer coisa diferente. E Allan Kardec fez diferente. Lógico que ele não estava sozinho. Ele estava sendo inspirado por bons espíritos superiores que participaram da codificação espírita. E o que ele fez? Pegou dos evangelhos a parte essencial para nós. Já que o evangelho, os 4 evangelhos, ele contém 5 tópicos diferentes. A história da vida de Jesus, os milagres, as predições, as palavras que serviram para formar os dogmas e a parte moral. São 5 partes. Allan Kardec pegou apenas a última parte, a parte moral. Porque as outras partes serviram até de discussões inúmeras dentro das igrejas e que não levava a nenhuma melhora nossa. Pelo contrário, criava até inimizade entre os próprios seguidores de Jesus. Então, Allan Kardec, observando isso, pegou a parte essencial, a parte moral, a parte que nós necessitamos verdadeiramente para nossas conquistas espirituais. Então, pegou essa parte, a última parte, a parte essencial, a parte moral, da ética e da moral, colocou num livro que passou a ser chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Pegou dos 4 evangelhos os tópicos dessas máximas vivenciados por Jesus. O codificador faz os seus comentários, num sentido, não questão de acrescentar, porque não havia necessidade mais de acrescentar, já que aquele que vivenciou tinha autoridade moral absoluta para prestar essas informações e vivenciá-la, Jesus. Apenas Allan Kardec pega os esclarecimentos dos textos contidos no Evangelho para nos clarear, para tirar nossas dúvidas, fazer com que houvesse uma melhor interpretação para nós. Essa é a parte que Allan Kardec participa no Evangelho segundo o Espiritismo. E grande parte dos capítulos vem um complemento, que são as instruções dos Espíritos. Então, quando nós estamos no Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com um texto dos 4 evangelhos, dos 4 evangelistas, as explicações de Allan Kardec e alguns comentários, algumas instruções dos espíritos que participaram da codificação espírita. São espíritos superiores que na escala espírita, quando nós estudamos o livro dos espíritos lá na primeira parte, onde está as 3 ordens dos espíritos, espírito imperfeito, bons espíritos, espírito puro, espíritos superiores, é aquele último, a última classe dos bons espíritos, que era a segunda classe. Após ele seria o espírito puro. Nós sabemos que aquela classificação é apenas maneira didática, que nós sabemos entre uma classe e outra pode existir inúmeras condições do espírito. É apenas uma maneira didática para a gente compreender. Mas
as informações trazidas é que os espíritos superiores, eles já detêm condições ética e moral e conhecimento das verdades, de tal maneira que ele a responder um questionamento só o faz se souber. Se ele tiver alguma dúvida, logicamente, ele não daria nenhuma informação. Então, aquela informação que ele traz é a informação da verdade. Ele não tem a verdade absoluta. Também, ele não diz mais além do que das condições que lhe cabe. E aquele que vivenciou com condições morais e éticas absolutas, Espírito puro, Mestre Jesus. E foi por esse motivo que Jesus veio pessoalmente à Terra. A gente fica, por que Jesus veio à Terra? Ele veio à Terra porque a missão, essa missão, ele não poderia pagar para ninguém, nenhum outro espírito inferior a ele. Jesus mandou vários missionários, desde a antiguidade, muitos deles constam no Antigo Testamento. E ainda continua mandando esses missionários, esses profetas de todas as ordens, que vieram e cumpriram sua missão. Alguns cometeram alguns equívocos, mas de modo geral cumpriram suas missões. Mas essa missão, ele não podia pagar nenhum outro espírito. Por quê? Porque era a missão de vivenciar as leis divinas na plenitude. E isso é uma condição para espírito puro. A gente olha lá, condições ética e moral absoluta, conhecimento intelectual e moral absoluto. Mensageiro de Deus, mensageiro direto de Deus, que colabora para manter a ordem e a harmonia no universo. Então, essa tarefa só cabia a Jesus. Vivenciar plenamente as leis divinas, de tal maneira a ele dizer, eu e meu Pai somos uno. Ou seja, ele compreendia já plenamente as leis de Deus, já tinha incorporado de maneira tal que poderia vivenciá-la na plenitude. Veio e fez isso para nós. E seus seguidores observaram e posteriormente escreveram aquilo que ele disse, mas principalmente aqueles que ele vivenciou. E quando a gente verifica as experiências, a vivência de Jesus, a gente não encontra nenhuma falha. Nenhuma falha. Característica desse Espírito puro. De tal maneira que o Evangelho de Jesus, que representa a sua experiência, a sua vivência aqui entre nós, poderá ser seguido plenamente por nós, sem nenhuma dúvida. De tal maneira ele afirmar em outras oportunidades, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não seria nenhuma pretensão de Jesus ele dizer isso, porque ele sabia que se a gente não conseguisse adquirir esse conhecimento e vivenciar a prática do bem e da caridade, a gente não conseguiria evoluir como espírito. Havia uma necessidade essencial desse conhecimento e dessa vivência. E sem ela, e daí ele deixou exatamente essa dada como um roteiro de luz. Então, o Novo Testamento deixa de ser apenas aquele livro sagrado, não se podia tocar, apenas ficar reverenciando ele ali lá num cantinho da sala, ou apenas eventualmente assim podia ser manuseado, para ser um livro 24 horas de atenção nos seus ensinamentos, para todos nós. Aquele livro de cabeceira, esse roteiro infalível para todos nós. E é esse roteiro que faz com que a gente possa passar de anos aqui. Ou, ao retornar em outra reencarnação, jamais como missionário, não passando mais por provas e expiações. Por prova até ok,
Prova podemos passar, porque onde nós estivermos, podemos estar passando por prova, mas não por expiação. E enquanto a gente não vivenciar plenamente o Evangelho de Jesus, a gente vai passar desse ano, ou passar de ano. E, consequentemente, vamos ter que repetir. Não sairás daqui enquanto não pagar o último centil. E Jesus já nos informou. Então, não tem como passar para outra escola se a gente não cumpre toda essa matéria. Completa, na verdade, todo o currículo escolar. Allan Kardec também observa, logo quando na confecção do Evangelho segundo o Espiritismo, a questão dos leitores. Porque ele já vê, a maioria de nós somos de religiões cristãs. E a maioria de nós passamos séculos, como nós falamos, às vezes sem o manuseio correto do Evangelho de Jesus. Consequentemente, também ele detectou 3 tipos de usuário do Evangelho. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na parte de introdução, onde ele coloca que ele classifica esses 5 tipos. E diz assim: primeiro, toda a gente admira o seu conteúdo. Então não tem dúvida nenhuma. Todo que lê o Evangelho, acho que fica admirado pelo seu conteúdo, pelas máximas de Jesus. Segundo, todos proclamam a sublime necessidade. Não tem dúvida nenhuma. Todos acham que o Evangelho é necessário a todos nós. Muitos conhecem algumas máximas. Aí as coisas vão se estreitando. Muitos conhecem as suas máximas. Poucos conhecem a fundo. Poucos conhecem a fundo. Raros compreendem e sabem deduzir as consequências. Então, raro compreende na realidade verdadeiramente o Evangelho, vê as suas consequências e procura praticá-lo. Daí é a conclusão de Allan Kardec, verificando a necessidade essencial do estudo e da modificação, da apresentação do conteúdo dos 4 evangelistas, pegando só a parte moral, só a parte que nos interessa. Dentro da codificação espírita, dentro da visão espírita, que o Evangelho deixa de ser esse livro sagrado, apenas considerado como o livro sagrado, para ser um roteiro de luz. Nós entendemos coisa sagrada, se referindo ao quê? Divina. Como o Evangelho de Jesus foi vivenciado por Jesus, ele pode ser considerado conosco um livro sagrado, como os outros livros. Ele não está deixando de ser sagrado. O que nós procuramos aqui mostrar é que essa expressão de livro sagrado nos distanciava de nós, o livro, pelas condições dogmáticas como ele é apresentado a nós. Era tão sagrado, como aconteceu com o meu caso, que eu não consigo nem mexer naquele livro, de tão sagrado que ele era na minha concepção. E quando ele passa uma visão de um livro roteiro de luz, deixado por Jesus, aí as coisas mudam de figura. Eu posso manuseá-lo, eu posso formar um grupo de estudo e estudar o Evangelho. Não é pecado. Eu posso me aprofundar, eu posso ter dúvida, eu posso questionar. Eu posso até dizer que em determinado momento eu posso não concordar porque eu não compreendo aquilo ali e procurar também ter as soluções. Então é aquele livro que a gente podia se aprofundar. A gente vê que nos antigos existia praticamente nos templos religiosos, está lá no Antigo Testamento, onde tinha aqueles tradutores, tinha os leitores dos livros. As pessoas iam lá apenas para ouvir um sacerdote especial, que ele fazia leitura para o público que era leigo. Em alguns templos religiosos também,
As pessoas liam e a gente ficava sentado pacificamente. Hoje nós participamos diretamente do estudo do Evangelho. O Centro Espírita, que faz parte, que é a essência do movimento espírita, promove o Evangelho, o estudo do Evangelho, promove o Evangelho no lar, onde passa uma participação direta nossa. Isso em busca do quê? Do aprendizado para que a gente possa exercitar o Evangelho. Então, as tarefas, na realidade, como nós falamos, a tarefa da campanha do quilo. Existe uma tarefa melhor do que a campanha do quilo para vivenciar o Evangelho de Jesus? Então, a gente sai da teoria, passa para a prática, para que a gente não possa continuar sendo repetitivos, se reprovado nessa escola, já que a Terra é uma verdadeira escola para todos nós. Então, Allan Kardec, sabiamente e logicamente inspirado pelos espíritos superiores, verificou essas necessidades básicas nós e trouxe essa maravilha para todos nós, que é o Evangelho de Jesus. Na nossa instituição, além de estudar nas palestras, nas terças-feiras, como acontece também nas quintas-feiras, e às vezes talvez até no domingo, o estudo do Evangelho, nós temos nas sextas-feiras cursos só para o Evangelho, particularmente o Evangelho, onde as pessoas participam, não apenas tem um monitor, mas que todos participam, na verdade, sobre aquela vivência, as experiências no Evangelho. E aqui eu estou sabendo também, tem uma coisa bem parecida conosco lá, onde as pessoas procuram estudar e vivenciar as experiências, que é a coisa mais importante também, ligar a teoria com as coisas nossas, onde se encaixa naquilo ali, onde a gente verifica as outras necessidades das outras pessoas, até para ajudá-la, para sair daquela coisa distante para a prática. Porque a doutrina espírita é assim, é diferente na realidade das outras religiões dogmáticas, aonde a gente sentava, ficava pacificamente, alguém falava, e as outras pessoas faziam tudo por nós. A gente ficava apenas pacificamente. E quando a gente adentra na doutrina espírita, a gente verifica, não é assim não. A gente tem que participar. A gente tem que dar o anzol para a pessoa aprender a pescar. A gente pode, no primeiro momento, dar o peixe, mas em seguida dar o anzol. Você vai participar do processo. E é assim que a gente cresce. Então, o movimento espírita, através da casa espírita, principalmente, oferece as inúmeras oportunidades. A gente começa a frequentar, começa a compreender o meu Evangelho. Aí o Evangelho, em princípio, quando tomam conhecimento do Evangelho, aí depois o Evangelho entra em nós, mas tem que ter um momento do Evangelho sair de nós. E quando é que o Evangelho sai de nós? Quando ele começar a praticá-lo. Nós chegamos na casa espírita, tomamos conhecimento do Evangelho, começamos a estudar, começamos a compreendê-los, ele está entrando em nós, mas teve uma hora que a gente recebe um convite, né, da direção da casa, alguém trabalha, olha, companheiro, companheira, acho que está na hora já de a gente começar a fazer alguma coisa. Tem alguma coisa para te fazer, né? Tem alguma tarefa para a gente fazer. A gente vai, fica entusiasmado e começa as tarefas menores, depois vem aí os conhecimentos, aumentando a responsabilidade, etc, etc. Aí tornamos um trabalhador efetivo da casa. É assim. Mas por que precisa ser assim? É assim que a gente cresce. Não na passividade, mas exatamente na ação em si. Sem a caridade, não há salvação. Não adianta ficar doutorado no Evangelho, ou seja, ter absorvido todos os conhecimentos, ter se aprofundado em todos os conhecimentos, mas se ele ficar em nós apenas e não sair. Então é sempre um convite constante, incessante das casas espíritas, para que a gente entre nesse processo de exteriorizar aquilo que nós aprendemos, aquilo que a doutrina espírita nos oferece. O roteiro de luz, porque o roteiro significa o quê? Um caminho, né? A gente vai de uma cidade para outra, me diz qual é o roteiro. Olha, tal quilômetro tal, você entra à esquerda, depois tem isso, tem aquilo, você segue um roteiro. E Jesus é exatamente esse roteiro.
Quando a gente fala evangelho, não podemos esquecer, logicamente, o seu autor. Ele é o roteiro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus também é esta personagem que não deve ser apenas reverenciado, e sim visto como um roteiro para todos nós. Não apenas um roteiro, mas como um guia. Isso está no Livro dos Espíritos, né? Na questão muito conhecida de nós, né? 625. É isso? Aonde o Espírito responde a Allan Kardec, qual é o guia, qual o roteiro que é oferecido para nós? E a resposta é a resposta mais curta. Uma palavra só, Jesus. Jesus, esse roteiro. Não existe aqui na Terra um espírito mais evoluído do que Jesus. Por isso que ele é esse caminho, a verdade e a vida. Porque ele detém todo esse conhecimento, todas essas condições de nos oferecer como verdade e caminho. O guia. Guia é aquele para ser seguido, não é isso? Aliás, o guia para ser seguido. E nós seguimos Jesus. E o modelo? O modelo para ser copiado. Então Jesus é um modelo e um guia. Então nós podemos copiar as atitudes de Jesus. Ah, mas eu não sou Jesus. Tudo bem. Eu não tenho ainda essa evolução. Ok. Mas podemos, dentro da nossa pequenez, fazer de alguma coisa, se espelhando em Jesus. Ele como modelo, ele como referencial. Então Jesus é um modelo e a guia, e um guia. Guia, você pode ir de olho fechado, que vai acertar. Isso é dessa maneira que a doutrina espírita nos ensina como a gente deve enxergar a personagem de Jesus. E não aquele Jesus crucificado. E como não é aquele Jesus que ainda está na cruz, através dos séculos e séculos. Não apenas para ser reverenciado, porque ele já conseguiu a sua perfeição, a sua felicidade plena, através do seu esforço pessoal, como todos nós estamos construindo também. E chegaremos lá um dia a condições de espírito puro. Jesus já conquistou isso. Jesus é feliz, independente de nós, porque ele já conquistou a felicidade dele. O maior sacrifício de Jesus não foi a crucificação. O maior sacrifício de Jesus é a sua própria reencarnação aqui num planeta de expiação e prova, descendo do patamar onde ele se encontra como espírito puro e reencarnando para a expiação, onde as condições fluídicas ainda são adversas. Mesmo ele pegando esse melhor material fluídico da Terra, para ele ainda era muito grosseiro. Esse foi o grande sacrifício de Jesus, é a sua reencarnação entre nós, e não a cruz. A cruz é aquele momento da libertação da sua mensagem, da sua passagem aqui entre nós. E aproveitou aqueles momentos para trazer uma lição para nós. Se deixou ser imolado, e além do mais, aproveitou a grande oportunidade para nos perdoar. Tudo que Jesus disse, ele vivenciou. Daí a autenticidade no Evangelho de Jesus. Tudo que ele disse, ele vivenciou. Então a gente ficamos na história, não pelo que dissemos. Porque a gente pode dizer uma coisa e está fazendo outra. Normalmente as pessoas são respeitadas, são consideradas porque ele fazia, e não apenas porque ele dissera. Por isso Jesus é autêntico em todos os seus aspectos. Não encontramos nenhuma falha. Então esse grande sacrifício Jesus fez com naturalidade para nós. Vindo aqui, mas mesmo assim, nessas condições adversas, fluídica, a sua condição espiritual era tão grande, que essa matéria não trazia nenhum empecilho nas suas realizações. De tal maneira que mesmo nas condições de estado de vigília, ele realizara todos aqueles fenômenos que na época foram incompreendidos por nós e considerados como os milagres. Hoje nós sabemos que são os fenômenos espíritas, ou seja, realizados
realizado por espíritos que, nas condições do estado de vigílias, ele conseguiria fazer, utilizando os fluidos da natureza e, às vezes, os fluidos das pessoas que estavam próximas de nós. Emmanuel, um dos grandes missionários que ajudou bastante e ainda ajuda bastante a todos nós, através de Chico Xavier, as suas centenas de livros, trazendo esclarecimentos, o conhecimento necessário para nós, ele fala sobre o Evangelho de Jesus. Ele diz assim: a grandeza da doutrina de Jesus não reside na circunstância de o Evangelho ser de Marcos, ou de Mateus, de Lucas ou de João. Está na beleza imortal que se irradia de suas lições divinas. Está no livro A Caminho da Luz, capítulo 14. Então nós questionamos, qual é o melhor evangelho? Qual é o melhor evangelista? É João, Mateus, Lucas? Não importa. O importa é a gente interpretar as experiências, a vivência de Jesus, os seus ensinamentos. Porque eles relataram com as suas palavras, de acordo com as suas compreensões, aquilo que eles vivenciaram. Se um usou determinadas palavras, outro usou uma palavra diferente, ou omitiu uma determinadas palavras, isso não importa. Um escreveu mais, outro escreveu menos, foram em época diferente, a compreensão diferente. Isso não importa. O que importa é a gente pegar a essência. Daí o apóstolo Paulo ter dito, né? Não se pegue nas letras, não se pegue nas letras. Elas podem matar, ou seja, elas podem nos levar a um erro, a uns equívocos. Ver a essência das coisas. Então, quando nós estamos no Evangelho de Jesus, temos que verificar a essência. E veja que Allan Kardec pegou a parte moral. Mas, talvez, alguns de nós ainda passamos despercebidos. De tal maneira que Allan Kardec, sabiamente, colocou um capítulo exclusivo e deu o título de Estranha Moral. Eu não vim trazer a espada, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Deixa os mortos enterrar seus mortos. Que ama mais ao seu pai, à sua mãe, os seus irmãos, etc, etc, não está em condições de me seguir. E etc, etc, e algumas outras passagens. Que se a gente não prestar bem atenção, a gente não vai compreender as palavras de Jesus. Ele disse que não trouxe a paz, mas a espada. Em outro momento, diz, eu deixo a minha paz. Não a paz como vocês imaginam aqui na terra. E como é que Jesus ia dizer em outro momento que não ia trazer a paz e assim a espada? E Allan Kardec dá exatamente todo esse esclarecimento para nós. Essa espada que ele se referia, na realidade, essa dificuldade que todos nós iríamos ter da compreensão do seu ensinamento e criar divergência entre nós. E na própria família haveria discussões inúmeras dessas incompreensões. E porque existe, na realidade, essas religiões, tantas religiões cristãs? É exatamente por falta de interpretação. Que se todo mundo tivesse a mesma interpretação do ensinamento de Jesus, existia apenas uma religião cristã. As dissidências, exatamente por não compreender ou não aceitar determinado tipo de procedimento e determinadas interpretações. Daí ter surgido as religiões ou as seitas ditas cristãs, exatamente dessa incompreensão. Por isso que a doutrina espírita, trazendo esse esclarecimento, ela faz luz a todos nós. Um objetivo essencial da doutrina espírita é o quê?
é trazer o esclarecimento e o consolo. Por isso devemos esclarecer consolando e consolando esclarecer, ou seja, iluminando o espírito. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz essa luz para nós, porque a ignorância do falta de conhecimento, essa é a maior escravidão. Então faz com que a gente passe a raciocinar as coisas ditas sagradas, elas poderão ser estudadas, poderão ser aprofundadas e não apenas guardadas lá num canto. Jesus veio aqui, fez todo esse sacrifício para nós, é para que a gente pudesse, na realidade, se aprofundar nos seus ensinamentos e não apenas guardá-los como uma coisa sagrada apenas, que não deveria ser mexido para não causar nenhuma afronta à figura de Jesus. Emmanuel também, no livro O Consolador, na questão 282, ele diz assim: o Velho Testamento é o alicerce da revelação divina, e nós sabemos o que é. Porém, o Evangelho é o edifício da redenção das almas. Ou seja, para a época, o Antigo Testamento foi fundamental para criar um alicerce de um Deus único, para que depois Jesus pudesse, na verdade, construir o edifício através da edificação já, no Antigo Testamento, através dessa base sólida, porque a natureza não dá pulo. E Jesus sabia que mesmo com a sua vinda aqui, haveria necessidade dele, em outra oportunidade, relembrar esse ensinamento e trazer novas novidades, não digo novidade, novas informações, novas verdades, que na época ele não podia ter dito, porque ele não teria condições de absorver. Então veja que a natureza não dá pulo. E às vezes a gente questiona, por que o Evangelho? E às vezes a pessoa, por falta de conhecimento, diz assim: Allan Kardec inventou ou criou um Evangelho. Não criou um Evangelho. Allan Kardec não criou nada. Ele codificou. Os espíritos superiores é que trouxeram a mensagem e ele simplesmente compilou essas mensagens, organizou e fez publicar. Por isso é livro dos Espíritos e não livro de Allan Kardec. Então, os espíritos superiores que se responsabilizaram, através, a mando de Jesus, sob a supervisão de Jesus, de trazer essa terceira revelação, que começou no Antigo Testamento, e ele veio pessoalmente trazendo as verdades para a época, mas sabia que não podia dizer tudo, e no momento oportuno, praticamente 20 séculos depois, ele manda o codificador que ele tinha prometido lá, constando no Evangelho de João. Então, havia necessidade dele trazer na época certa, aonde já a ciência, a filosofia já estava implantada em nós, em condições de fazer essa análise. Aí veio a revelação espírita, contida nesses 5 livros: Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 3º livro que nós estamos estudando hoje, né? O livro Céu e Inferno e a Gênese. Esses 5 livros, exatamente, que compõem a codificação espírita, trazendo essa luz e trazendo o consolo para todos nós, dando a concepção de Deus como já bem diferenciado, já no sentido filosófico, né? Não aquele Deus como uma personagem, não aquele Deus como apenas um espírito evoluído ou mais evoluído, não como aquele Deus guerreiro que tomava partido de determinado povo, determinadas pessoas, para um Deus Pai misericordioso. E daí, na concepção do conceito filosófico, Deus, como inteligência suprema, causa a primeira de todas as coisas, trazendo a imortalidade, nos mostrando o que nós somos, como nós fomos criados, qual é a nossa destinação, a questão da imortalidade, apenas aqui, nessa reencarnação, nessa existência, apenas mais uma existência num processo evolutivo,
a escola como qualquer outro planeta, a Terra como qualquer outro planeta, são escolas onde nós vamos cursando várias matérias e algumas delas, às vezes, somos reprovados, como é o caso do Evangelho. Mas para isso a doutrina espírita trouxe essa luz para nos favorecer, para nos acelerar o processo da nossa transformação e, consequentemente, a transformação do planeta de expiação em prova para a regeneração. E a gente fala nisso, e fala assim, o planeta Terra vai passar de expiação para a regeneração. Não é o planeta que vai passar, somos nós que vamos passar. Certo? Somos nós que somos, não é o planeta Terra que está expiando. Quem está expiando somos nós, os habitantes. Na hora que a gente estiver mais expiando, então essa casa não pode ser chamada mais de expiação. Então, não é a transformação, porque o planeta em si ele passa uma transformação biológica natural. Nós é que precisamos fazer essa transformação moral, para que em breve estaremos residindo num planeta de regeneração, onde não haverá mais a expiação, aonde o Evangelho de Jesus ainda será necessário para nós, porque o Evangelho de Jesus só deixa de ser um livro de consulta enquanto a gente estiver vivenciando ele na plenitude. Enquanto isso, precisamos sempre dando uma olhada para a conquista das novas virtudes. Chico Xavier, em determinado momento, foi questionado a respeito do Evangelho. Mas o Evangelho foi escrito, vivenciado há 2000 anos atrás. Ele está um pouquinho caduco. Será que não tem alguma coisa mais nova do Evangelho? E, sabiamente, Chico Xavier ele responde da seguinte maneira: olha, nós estamos aprendendo a amar os amigos. Nós estamos aprendendo a amar os amigos. O Evangelho nos ensina a amar os inimigos. Daí a gente chega à seguinte conclusão: o Evangelho ainda por muito tempo será o nosso livro de cabeceira. Então, quando a gente estiver amando os inimigos, talvez não precisamos mais consultar o Evangelho. Quando isso vai acontecer? Nós não sabemos. Então, com o Evangelho, nessa visão como roteiro de luz, a gente passa a ter uma noção mais de espiritualização. Dessa consciência cósmica do que nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos e o que nós estamos fazendo aqui. E qual é a nossa participação no contexto do universo. É um questionamento que devemos fazer dia a dia. O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu sou verdadeiramente? Para onde eu vou? Como é que eu estou nesse contexto do universo? Esse universo tão grande. Qual é a minha participação? Então, a doutrina espírita, e através desses conhecimentos das mensagens de Jesus, faz com que a gente clareie a nossa mente e comece a perceber: somos verdadeiramente filhos de Deus, fomos criados para a perfeição, Deus nos oferece todas as oportunidades, só que nós temos que conquistá-la. Deus dá um instrumento, dá as ferramentas necessárias, mas a construção é nossa. Os outros apenas são os coadjuvantes, que nos ajudam, às vezes atrapalha, desde que a gente deixe de ser atrapalhado, passa por onde, mas são instrumento do nosso progresso. É vivendo em sociedade, vivendo um relacionamento, que nós vamos praticando a caridade. E sem a caridade não há salvação. Que a paz do Mestre Jesus continue com todos nós. Tenhamos uma boa noite, né? Iremos fazer agora
a prece de encerramento aqui da nossa atividade. Mestre Jesus, Senhor, de todas as horas, nós estivemos aqui, Senhor, reunidos em Seu nome, com o propósito, mais uma vez, de estudar os Teus ensinamentos, o Teu Evangelho. Esperamos, Senhor, que essas palavras, esse estudo da noite, possa ter tocado nossos corações, a todos nós presentes aqui, encarnados e desencarnados. Que essa parcela desses ensinamentos possa, a cada um de nós, refletir no nosso silêncio, nos nossos momentos de aflições. Agradecemos, Senhor, a Tua luz, todo o Teu esforço, Senhor, através dos Teus mensageiros, nos conduzindo, nos orientando. Agradecemos nossos anjos de guarda, esses espíritos protetores que se aproximam de nós com o intuito de nos ajudar, nos orientando, nos conduzindo, respeitando nosso livre-arbítrio para a nossa conquista. Agradecemos também a equipe espiritual desta casa, que ajuda a realização desta tarefa, conduzindo os trabalhos, preparando o ambiente e dando consequências, continuidade neste trabalho. Assim, Senhor, que a Tua paz, que o Teu amor, que a Tua luz esteja iluminando nossos corações, nossas mentes, na nossa caminhada evolutiva. Assim seja.